Eu falo para todo mundo, com a idade mais ou menos de 5 anos, eu comecei a trabalhar, que eu via minha mãe fazer algumas coisas de cerâmica, né? Ela gostava de fazer os presépios em ocasião de Natal, para distribuir com as famílias da minha rua, né? Essa possibilidade de ter outros ofícios que possibilitem sobreviver com dignidade, não é? Sem o esmagamento e a homogeneização de tudo, pode ser muito atraente para uma criança. Então, eu gosto de ter, pelo menos, essa liberdade no meu trabalho, de fazer com todo o carinho, com toda aquela emoção, né, que eu sinto em fazer, e que as pessoas vão comprar porque ele gostou do trabalho. O trabalho diz alguma coisa para ele. No programa de hoje, reunimos a professora, crítica de arte e especialista em cultura popular, Lélia Coelho Frota. Ao seu lado, uma das mais importantes artesãs do país, Maria Lira Marques Borges, uma legítima representante da arte e artesanato feitos no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Juntas, elas falam sobre a formação do artista popular, da originalidade e da importância da arte popular brasileira. Vamos lá? Primeiro eu recebi o convite do Sérgio, aí eu tive um pouco de receio, falei para ele, não vou participar não, porque eu não estudei, eu não tenho belas artes. Aí ele falou para mim, não, Lira, você vai falar do seu trabalho e você está na companhia da Lélia Coelho Frota. Aí eu senti assim a firmeza e dei para ele o sim de poder estar aqui participando, né, desse evento. Eu falo para todo mundo, com a idade mais ou menos de 5 anos, eu comecei a trabalhar, que eu via minha mãe fazer algumas coisas de cerâmica, né? Ela gostava de fazer os presépios em ocasião de Natal, para distribuir com as famílias da minha rua, né? E aí eu fui crescendo e fui interessando a querer saber mais sobre o barro. Então, muita coisa eu já aprendi com outras pessoas. Eu conheci uma velha, que ela tinha um apelido de Ana Poteira. Ela fazia vasilhas, era pote, caqueira, panela. E aí eu fui até a dona Joana para ela me ensinar onde que ela tirava o barro, o processo de queima. Aí ela me levou no lugar que ela chamava de barreiro, ou então olaria, onde fazia telha e tijolo. Aí ela foi me explicando como que tirava aquele barro, que tinha que ser bem no centro da terra, eu tinha que olhar a ocasião de lua para tirar o barro, para as peças não quebrar. Ela foi até minha casa para ensinar como que fazia um forno, eu mandei fazer o forno. Ela foi me ensinar o processo de queima, de como arrumar essas peças no forno. E aí ela ficava lá em casa o dia todo, né, trabalhando. Ela fazia os trabalhos dela, que era pote e panela, e eu ia fazer o que eu, né, aprendi a fazer e gostava de fazer. Todo esse processo eu aprendi com a dona Joana. E estou aprendendo até hoje, porque toda vez que eu encontro com algum amigo artesão, sempre eu estou aprendendo um processo diferente, né? Tentei fazer panela, pote, mas eu vejo que o meu lado é o outro, né? Eu sinto mais facilidade de fazer o que eu comecei a fazer desde criança, que são as máscaras, são esculturas, peças também, que às vezes eu dou um nome para ela, que é mostrando, às vezes, a realidade do Vale do Jequitinhonha, não só do Vale, do Brasil inteiro. As peças que mostram, assim, o sofrimento, por exemplo. Eu já fiz a peça do parto, uma peça que chama Me Ajude a Levantar, peças que mostram a seca no Vale do Jequitinhonha, né? Ela chama seca, basta, desaforo, micróbios, tudo assim são peças que eu dou um nome para elas e às vezes também eu não dou nome, a peça fala por si.
E as máscaras sempre, eu como negra e descendente de índio, eu gosto de fazer expressão de rosto, que é meu forte, né? Eu gosto de ter, pelo menos, essa liberdade no meu trabalho, de fazer com todo carinho, com toda aquela emoção, né, que eu sinto em fazer, e que as pessoas vão comprar porque ele gostou do trabalho. O trabalho diz alguma coisa para ele. Recentemente, Lira... Então, é nessa linha que eu gosto de trabalhar. Recentemente, você passou por um problema sério de saúde, que você estava fazendo o trabalho na argila, é um trabalho que exige muito esforço, né? E acabou que esse problema de saúde deu uma outra guinada no seu trabalho. Eu queria que você falasse com a gente um pouco sobre o momento que você passou a pintar com os pigmentos da terra. Eu estava preparando uma exposição aqui no SESI Minas, uma no SESI Minas e outra que seria no Rio de Janeiro, organizado pela Lélia. Eu tenho problema de pressão muito alta, coluna, e deu tendinite. Eu fiquei muito ruim, vim para cá, assim, doente, né? Aí o médico falou para mim que eu não ia como artesã, que o trabalho de barro era, assim, pesado, que eu não ia poder mais trabalhar com barro, que eu tinha que parar. Aí eu fiquei muito chorosa, fui lá na casa do Frei Chico, né, e reclamei para ele a minha situação, que eu não ia poder mais trabalhar com a cerâmica. Aí ele pegou um bocado de lápis, e tinta souvenir, pincel e jogou assim para mim: toma aqui, Lira, vai desenhar. Aí eu chorando falei para ele: mas Frei Chico, eu nunca peguei num pincel para desenhar. Ele pegou algumas máscaras que ele tinha na casa dele, e que sempre eu faço alguns desenhos assim, riscadinho, né, com um pauzinho. Aí ele mostrou para mim, falou: Lira, isso aqui que você faz é um desenho, experimenta no papel. A gente vai pegar um pouquinho daquelas terras coloridas que você já coleciona e vamos também tentar ver se você pinta no papel. Aí eu fui com ele pegar as terras e fiz desenho com nanquim, com tinta souvenir, e aí eu fui experimentar as terras. Colocar um pouquinho numa vasilha, com um pouquinho de água e a cola, com as cores. Aí ele falou: tenta. Aí eu fui tentar de tudo. Ele vinha, olhava os desenhos e falava para mim assim: ah, tá bonito. Você guarda aí para mostrar a Lélia quando ela chegar, que a Lélia ia vir do Rio para poder pegar as peças de cerâmica. Aí eu ficava assim... pensava, não falava nada com ele, não. Mas será que está bom mesmo? Né? Porque na cerâmica, eu já tinha certeza daquilo que eu fazia, né? Mas no desenho, eu não... Né? E ele falava: você guarda aí que está bonito. Eu ia guardando. Até que a Lélia chegou para ver a cerâmica, né? Para levar para o Rio, né? Para a exposição. Aí eu mostrei as peças, ele falou para mim assim: agora você pega os desenhos para mostrar para a Lélia. Quando a Lélia viu, ela falou: Lira, você vai levar tudo para o Rio, tá bonito. Aí eu não falei nada com ela não, falei: mas se ela está falando, é porque tá bom. E aí eu fui para o Rio levando tudo, cerâmica, desenho, e foi um sucesso lá no Museu do Folclore. Aí eu fiquei toda feliz da vida. Então eu estou aí fazendo esses, que eu chamo, meus bichos do sertão, que são figuras assim que eu crio, né, da minha imaginação, que eu trabalho, sempre que eu trabalho é dessa maneira, né? E meu trabalho eu vejo que é completamente... não tinha nada assim o que mãe fazia, não. Engraçado que quando eu comecei a trabalhar, eu fazia as peças e deixava lá no quartinho onde que eu trabalho, né? Aí quando eu saía, quando eu chegava, estava tudo cara de santo. Se eu tinha feito uma boca grande, um nariz grande, estava tudo parecendo santo.
Eu falava, mãe, mas mãe ia lá e consertava. Eu falava, mãe, mas eu quero que fique assim, porque, afinal de contas, não estava aquilo que eu tinha feito, não. Estava tudo mudado. Aí, quando eu ficava nervosa, eu ficava brava e falava com ela, ela falava assim, você é muito sabichona, fica aí com suas caras feias. Porque era completamente diferente, os traços dela com os meus, né? Então, eu sofri muito, assim, um pouco com isso, aí eu começava a reclamar, eu falava para o Frei, para outras pessoas, mas eu faço meus trabalhos, minha mãe vai lá e desmancha, para mim ela desmanchava, né? Porque não era aquilo, estava diferente a expressão. Até que ela me deixou, né, fazer da maneira como eu queria fazer. Mas, então, foi dessa maneira assim, que eu comecei a fazer, né, os trabalhos. Esse é o escultor Agnaldo dos Santos, baiano, morto cedo, que é um extraordinário escultor brasileiro e que foi dos primeiros a fazer figuras de santos e orixás dentro de um sincretismo muito brasileiro. Esse aqui é uma coisa bem urbana, de Agostinho Batista de Freitas, pintor paulista, que Bardes descobriu e que mostra o deserto das cidades. Ele mesmo me dizia, quando via aquela tela lá, olha se não parece um cemitério. Esse aí. Aqui é Alcides. Alcides Pereira dos Santos, nascido na Bahia, emigrado para Mato Grosso, depois expor em São Paulo com a Vilma Eide, que tem um extraordinário trabalho lá, e que tem uma síntese formal e de desenho e de composição absolutamente contemporânea. Isso aqui é nosso extraordinário Antônio Poteiro. Essa peça tem 1 metro, quase 2 metros de altura, é um abraço e a humanidade nascendo desse abraço. Essas são as fachadas de Ana Mariani, das casas sertanejas que Lina Bobardi comenta, e a gente vê a enorme inventividade dessas fachadas sertanejas. Para mostrar que aqui é a Casa dos Cacos, Belo Horizonte, no bairro Bernardo Monteiro, feita também de fragmentos por um arquiteto espontâneo, para mostrar que a arte, para tirar essa ideia de que a arte é uma coisa pequena, um objeto, uma pecinha de barro de um artista, quer dizer, uma pecinha de barro não diminuindo nada, mas, quer dizer, pode ser a arquitetura, pode ser espaço urbano. Essas são as mesinhas essa coisa neoconcretista, de geometria simbólica, como Roberto Pontual dizia, são as mesinhas de bar de Salvador, viradas, não é? E que a gente vê a extraordinária senso de composição, de construtivismo que eles têm lá. Isso aí são lameiras de caminhão de Alagoas, e a gente vê a ideia de velocidade, né, que esses lameiras exprimem. Grafites, que eu acho uma arte pública fascinante, cada vez mais importante para as cidades brasileiras, onde a arte vai para a rua mesmo, não é? E tem artistas interessantíssimos, uma floração. Até a Inglaterra já publicou um livro sobre os nossos grafiteiros, e nós mesmos ainda não. Não é? Tanto Rio, São Paulo, Belo Horizonte, é de uma criatividade e de uma variedade impressionante. Isso aí é Bispo do Rosário, essa figura gloriosa que todo mundo conhece, não é? E que é nascido em Sergipe, e, enfim, um inventor, né? Maravilhoso, que tem um museu no Rio, que pode ser visitado em Jacarepaguá. Aqui um grande escultor brasileiro que se chama Arthur Pereira, mineiro de Cachoeira do Brumado. Isso aqui é uma grande coluna que tem mais de 1 metro, não é, Lina? Ele sozinho, ele está me dizendo que tem um colecionador aqui que tem quantas peças? Mais de 200, ele sozinho, uma exposição internacional. Aqui, para mostrar também, isso, por exemplo, é o ritual de passagem. Rituais de passagem, todos aparecem nesses artistas: nascimento, casamento, parto, morte.
Esse é de Benedito, do Recife, e essa Eva também é dele. Esse é um artista, acho que todo mundo tem a ideia que arte popular, artesanato, é tudo Nordeste. Não é assim, o Brasil inteiro é rico disso. Este é um artista de Novo Hamburgo, Carlos Alberto de Oliveira, e isso aí, isso aí foi levado pela Dawn Aids, uma grande crítica de arte, que veio da Inglaterra, fez uma exposição pela Europa inteira, escolheu este trabalho para levar, junto com o Zé Antônio da Silva, e a família brasileira. Aqui tem a TV Globo mostrando o Jornal Nacional, e a família brasileira está muito pobre, está se degladiando, não tem nada que comer. Aqui a nossa prezadíssima Maria Lira Marques, com seus bichos do sertão, não é essa coisa maravilhosa? Como eu já disse, essas figuras dos animais é da minha imaginação. Eu dou para eles o nome de bichos do sertão. Então, são figuras assim que eu vou criando. E a técnica é a terra, né, como eu já falei, com um pouquinho de água, um pouquinho da cola, e aí eu vou viajando neles aí, nesses bichos. Eu fico imaginando a gente num lugar, numa mata, e esses bichos atrás, né? Tum, 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 atrás de alguém. Eu só sei dizer que eu gosto muito desses bichos. De que maneira que a gente pode seduzir os jovens, eles também ter esse conhecimento e passar a gostar mais desse tipo de coisa? Porque essa globalização, essa tecnologia, a internet, etc. E tal. Isso. Eu acho que, de repente, se você levar um jovem a uma grande exposição bem feita de arte popular, ou se você conseguir, através de livros, como, por exemplo, esse do Raimundo Machado, mostrando como ele foi aceito por uma universidade, como ele conseguiu... um artista pode viver de ingressos. Ele fez um grande universo com quantos, Marília? Mais de 3.000 figurantes, não é? Isso é uma coisa extraordinária. Isso dá uma abertura nova de vida para uma pessoa, no momento em que existe crise econômica, em que esse problema hoje é o desequilíbrio entre tecnologia e humanismo, né? Eu acho. Então, essa possibilidade de ter outros ofícios que possibilitem sobreviver com dignidade, não é? Sem o esmagamento e a homogeneização de tudo, pode ser muito atraente para uma criança. E ainda mais, se você cita, como você fala, Caruaru, onde você tem mais de 600 famílias, e 600 famílias é muita gente num lugar como aquele, vivendo dessa arte, e sem precisar migrar para a periferia das grandes cidades, e se deculturar, e as famílias se fragmentarem, e os jovens serem atraídos pela violência, não é? É uma maneira de fixar nas pequenas cidades também as pessoas. Eu queria que você falasse para a gente, as crianças lá, de onde vocês vivem lá, elas têm esse interesse, continuam tendo esse interesse pela arte, ou elas também se sentem um pouco seduzidas pela televisão, essas coisas e tal? Algumas têm interesse pela arte, né, que está dando continuidade. E outras vão com as professoras, e elas estão dando essa continuidade. Na escola, né, como eu falei, eu dou, às vezes, um pouco da terra, porque a pessoa tem que ter também conhecimento da terra, que não pode ser qualquer terra que a pessoa encontra, né? Tem que pesquisar. Vai descobrindo aquilo que é bom, o que não é bom, né? Eu vou descobrindo qual a terra que dá para fazer fundo, porque nem todas as terras ela dá para fazer fundo, né? Quando eu vejo que não dá para fazer o fundo, então eu deixo ela só para fazer o desenho. E aí é de sempre, essas pessoas estão lá em casa, né, para querer saber.
e eu vou explicando, e eles estão tentando, né, fazer. Às vezes leva lá em casa para mim poder ver o trabalho, né? E aí o que faz a gente ficar feliz é isso, né? Que o que a gente sabe vai para frente. Muitos às vezes me criticam, você fica ensinando, e depois eles vão ganhar dinheiro, você não ganha. Mas eu não me importo com isso, não, porque eu vejo que se a pessoa ela tem mesmo vontade de aprender, que é um artesão de verdade, o que a gente coloca na mão dele, ele vai em frente. E aquele que não tem mesmo dom para a coisa, ele revira. E eu não tenho essa preocupação de que ele vai ganhar muito dinheiro e eu não. A importância para mim é não deixar a arte morrer, e a gente vê ela ir para frente, né? E cada um tem sua inspiração, quem não tem, ele não faz nada.